Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Também, graças a Deus. A luz parece que não tá muito legal, não, mas é o único cantinho que eu encontrei mais melhor para estar fazendo. Mas é assim mesmo, aqui também mas dá pra ver, né? Uhum. Eu esqueci, foi de silenciar. Mas a gente vai aprendendo, né? Com certeza, a gente vai pegando uma experiência. Boa noite, né, a todos. Sejam todos Mano, bem-vindos, né? O pessoal tá chegando aí. Aí, você vai cantar alguma música para nós? Vai ter violão? vai sim. Eu acabei vindo pra casa, eu estava no escritório e lá estava sem. Aí eu vim aqui pra casa, eu tô calmo, então o pessoal ia entrando, Tá bom. Muito tá? bom. Deixa eu pegar aqui. O barrinho cada pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estais no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Lindo, né? Muito bom. É sempre bom. Bom demais. Você quer que toque mais alguma? A gente pode começar. Toca mais uma, né, pra gente fazer a prece. Vamos sim. Bem-vinda aurora, a terra sofrer, noite sombrosa, verteu lágrimas de dentes, majestoso, no parto regenerativo deu-se a luz da remissão. Bem-vinda aurora, o novo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham como os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda alvorada, a ter fazendo belo e bom, entrei florindo olhar. Aliança Mendes já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia,
bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Boa noite, né, a todos que chegaram mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live, né, da Casa Espírita Chico Xavier. É com imensa alegria, né, com grande prazer que recebemos o nosso convidado Emerson para nos ajudar a entender mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, né, sobre a nossa doutrina maravilhosa. Aí eu convido a todos agora para a gente fazer a nossa prece, entrar em vibração, né, com o mundo maior, com Deus, com Jesus. Querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente por estas oportunidades maravilhosas que temos de aprendizado, de crescimento, de evolução. Pedimos, ó Mestre, que esteja sempre conosco, nos acompanhando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento para conduzirmos a nossa caminhada terrena. Que possamos cada dia aprender mais um pouco, colocar em prática em nosso dia a dia. Agradecemos imensamente ao nosso anjo da guarda, nosso amigo espiritual, que está sempre nos acompanhando, nos protegendo. Muito obrigada por tudo. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Então, nosso tema, né? É vivamos calmamente. Aí você quer que eu vou lendo parágrafo por parágrafo? Podemos, pode ser sim. Vamos Ou fazer você um está com bate-papo? livro e prefere ler? Não, você pode ir lendo os capítulos e aí a gente comenta. O pessoal também pode participar, né? É sempre bom que Sim. participem, colocando questões. E esse tema, ele é bem propício. Vivamos calmamente, principalmente esse momento que estamos passando. Na realidade, nós moramos em uma cidade onde o ritmo é mais acelerado. Né? E isso, então, assim, não é só pela pandemia. Esse tema a gente pode trabalhar ele constantemente, porque vem fortalecer a forma como que a gente encara a vida e encara essa vida acelerada que a gente vive nessas cidades industriais. Aí pode começar lendo, colocando o título, o capítulo, o livro, né? Para que a gente possa ir batendo um papo. Vivamos calmamente, né? 136. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Muito bem. Então vamos lá, vamos nos situar. Essa colocação de vivamos calmamente, ela foi colocada em cima da primeira carta que Paulo escreveu pela Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. E Paulo coloca da seguinte forma: e procureis viver sossegados. Agora, para escrever para os cristãos da cidade de Tessalônica, pedindo para que eles vivessem de forma sossegada, Paulo tinha um motivo. Né? É importante que a gente entenda que as cartas que Paulo escrevia,
ele estava escrevendo em resposta às que as pessoas estavam vivenciando na cidade, né? Então, assim, a história de Paulo é muito bacana e muito difícil, porque, assim, o decorrer de tudo que aconteceu com ele foi muita luta. Até um certo ponto, Paulo ele vivia o evangelho, aliás, ele vivia as leis antigas tentando segui-las ao máximo possível. Mas algumas coisas que ele fazia, elas iam contra, a, digamos, as leis de Deus, né? Porque ele acabava perseguindo os cristãos. Então, até um certo ponto, isso foi muito forte na vida dele, até ele se despertar, né? E aí, a partir do momento que ele desperta, a vida de trabalho que ele tem é extensa. Porque naquela época praticamente não tinha carro para se locomover. Então, eles entravam muitas vezes no mato, não tinha nem estrada direito, para ir chegando nas cidades. Então, muitas vezes, dormiam em grutas, tinham febre, não tinha remédio direito. E a cada cidade onde eles passavam, eles formavam uma igreja. Só que praticamente em todos os lugares que ele passava, eles passavam um tempinho, eles saíam meio que escorraçados. Mas praticamente ali, na convivência onde ele teve, se criou uma igreja. E como eles eram escorraçados, né, apedrejados, às vezes estavam fazendo palestra em Passa Puro, o que eles ganhavam era pedrada de agradecimento. Então, eles saíam para as outras cidades, mas deixavam aquela igreja formada. Passava-se um tempo, muitas vezes aquelas pessoas elas passavam por algumas dificuldades. E aí essas cartas de Paulo, como ele não conseguia mais, depois de um tempo, tinha tantas cidades que já tinham as igrejas, que não conseguiam mais acompanhar todas, ele começa a escrever essas cartas para que dá um direcionamento das pessoas. Então, assim, Paulo ele é muito coerente. Não adianta a gente falar sobre, vou dar um exemplo, falar sobre regime para as pessoas da região onde existe uma escassez de alimento, né? É, Não sim. adianta. Você pode ficar à vontade se quiser falar. Então, assim, nesses lugares que a gente pode estar falando, nessas regiões, é sobre forma de como se nutrir melhor, né? Sobre os alimentos que tem na região, no incentivo ao plantio e assim por diante, para tentar melhorar essa condição. Então, para ser mais pertinente, o diálogo fica nesse sentido. Tem que conversar em cima do que aquelas pessoas precisam. Da mesma forma, aonde já tem uma abundância de alimento, a gente já tem que começar a trabalhar na questão da dieta, na questão de uma alimentação saudável, na questão de atividade física, porque é muito comum que a partir de uma certa idade a gente comece a se alimentar além do que é necessário e começa a surtir os efeitos com isso. Então, Verdade. você compreende essa questão de usar a linguagem adequada para cada região, cada circunstância que está acontecendo. Cada ser, né? Porque cada um tá no seu momento, né, Emerson, de evolução. Não, eu não vou conseguir explicar para uma pessoa que ainda não tem aquele despertar, né? Aquele entendimento. Certas Sim, sim, coisas do que para uma que já tem, né? sim, com certeza. A forma é diferente, a linguagem tem que ser diferente para que a gente possa tocar. Então, a cidade de Tessalônica, ela é uma cidade que foi criada 315 anos antes de Cristo. E na época da carta que Paulo escreveu, ela era dominada pelos romanos.
Então essa cidade ela possuía um porto, então chegava muita gente, e uma via que ligava a cidade de Roma a Bizâncio. Era uma cidade bastante próspera e que circulava muita riqueza. Por ironia do destino, Nova Serrana parece um pouco com essa questão. E, geralmente, essas cidades que têm que gera movimento e riqueza, muitas pessoas elas acabam dando muita importância aos bens materiais. Sim, esquecendo outras coisas, né, que são mais importantes. Igual o nosso amigo Douglas comentando aqui, né, que Paulo falava com sabedoria, de acordo com o grau de evolução de daquele lugar, né? Então, ou seja, de cada lugar, de cada ser, de cada pessoa. Porque não tem como ensinar para uma pessoa que já é mais velho, né, uma pessoa que já está aí com uma idade assim mais avançada, ensinar matemática lá na frente. Se ele não é formado, se ele é analfabeto, não tem como. Então tem que ir aos poucos, cada um no seu tempo, né? Sim. Agora, a vivência, ela é fundamental para todos nós, porque é vivenciando. Muitas vezes as pessoas, elas às vezes não têm estudo, pode ser analfabeto, mas a vivência que ela teve no decorrer da vida, ela vai trazer muita experiência e muitas coisas boas, né? Uma coisa que a gente tem que colocar, que vai ser falado aqui, é que justamente a forma como que a gente vê e vivencia, ela torna a nossa vida mais saudável. Porque em cima de uma conduta onde a gente segue os ensinamentos de Jesus, onde a gente segue o respeito ao próximo, onde a gente segue a essência do ser, a gente vai compreendendo melhor a forma como se tem que viver sem apego em demasia pelas coisas, de forma a você ter uma vida gostosa. A gente, muitas vezes, faz muita tempestade em copo d'água. Então, muitos problemas são causados por nós mesmos, pela forma como que a gente que espera, pela forma como que a gente se comporta, dando valor demais em algumas coisas. Que a gente Então, sabe, né? Pode falar. justamente. Então, Paulo, ele escreve para os Tessalonicenses justamente pedindo, olha, viva de uma forma calma. E aí, o dicionário, ele fala sobre calma, ele fala o seguinte, que não apresenta sinais de excitação, nervosismo, exaltação de ânimo, agitação. É uma pessoa que não é agitada, uma pessoa que é tranquilo, sereno. Isso que seria calma. Está pedindo para que vivamos calmos. Vivamos com esses adjetivos. Isso é muito visível quando você tem que resolver algo com alguém, onde ou você ou a pessoa está nervosa. Fica Sim. muito difícil de existir um diálogo compreensivo. Porque quando a gente está nervoso, geralmente a gente lida com agressividade, lida com agitação. Então, algo que era fácil de resolver, muitas vezes não é resolvido. E quando envolve poder, aí é mais difícil ainda. Aí as pessoas, a gente pode ver chefes de nações, chefe de empresas, tendo problemas em relacionamento e causando muita coisa ruim com isso. Uma delas pode ser até a guerra. Mas vamos lá.
Você quer fazer alguma colocação? Não, é verdade mesmo. O estado, né, que a gente tá, depende. Às vezes a gente pode estar no meio de um furacão, né? De uma tempestade, né? Um grande exemplo é o momento que a Terra, o planeta está passando, né? Que a gente já Sim, sabia que ia vir esses momentos. Então, assim, depende de cada um de nós buscar essa calma, né? Essa tranquilidade, essa serenidade para confiar no Pai e seguir adiante. Porque o desespero, né, que é o contrário, a ansiedade, o contrário dessa calma, só vai piorar as coisas, né? A sim. situação naquele momento. E a leitura ela é bem no sentido que você está colocando, porque de imediato, quando a gente lê para viver calmamente, às vezes a pessoa ela acha que viver calmamente é apodrecer na preguiça, é levar uma vida pacata, é uma vida sem movimento, né? Evitando as pessoas que são ruins, evitando ajudar os outros porque isso pode dar algum problema, tentando viver uma vida sem trabalho. Tá? Eu vou explicar melhor um pouquinho sobre o que é sem trabalho. Aí a leitura coloca assim, que há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, permanecem deitadas, agasalhadas com o frio da dificuldade, contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica. É muito comum muitas pessoas já estar numa condição financeira favorável, uma vida mais tranquila, onde está agasalhada das dificuldades, mas tem muitas questões mentais, muitas questões psicológicas que impedem que essa pessoa tenha uma vida feliz, tenha uma vida saudável. Isso é muito comum. E aí, de cara, a gente pode colocar que a riqueza ela não traz felicidade. Por quê? Se uma pessoa ela vive, já tem as questões financeiras necessárias, mas ela não tem a liberdade de sair de casa, não tem a liberdade de descanso, não tem a liberdade de estar com a família despreocupado, aí é por isso que a gente fala que não traz a felicidade. Porque falta algo. Muitas vezes o dinheiro não vai poder sanar. Nesse momento de vivência, de pandemia, isso vem e causa uma grande dificuldade. Porque nós temos que gerir a economia, porque sem trabalho, sem economia girar, muitas pessoas podem passar fome, né? Muitas pessoas elas dependem do salário mensal para viver, e isso ele vem e traz uma questão psicológica muito forte. E a gente lida com uma questão muito importante, que muitas das pessoas que estão nessa situação, elas podem tender às questões de suicídio. E aí que a doutrina espírita ela coloca essas questões de uma forma um pouco diferente, porque todas as doutrinas elas colocam o suicídio como uma coisa errada. Tem algumas doutrinas que colocam o suicídio de uma forma tão violenta, onde aquele que praticou esse ato ele não tem mais perdão. A doutrina espírita ela entende que nenhum das ovelhas se perderá. Isso não tira o peso do ato, que é muito ruim. E principalmente pela certeza de que o suicídio ele não resolve o problema. Na verdade, a pessoa ela pensa que ela vai desligar o corpo dela,
e vai acabar tudo, que não vai ter mais nada. E aí que é o grande engano, porque as religiões que são espiritualistas, elas todas, e principalmente o cristianismo, ela acredita na vida após a morte. Algumas acreditam nas penas eternas, que é quando você vai para o inferno ou para o céu e não tem mais resolução. Mas acreditam que após a morte existe uma continuidade. Então o suicídio ele acaba não resolvendo o problema, porque além de você continuar com a sua consciência, coisa que não acaba, você ainda se separa das questões materiais daquele momento que você está vivenciando. E aí, além de continuar com o problema, você não vai conseguir resolver ele de imediato, porque você está fora do plano físico. E a separação física, ela é algo que todos nós temos que lidar. Mesmo com as questões que nós acreditamos em reencarnação, mas a vida física, ela é única. O homem, ele morre uma vez só. Então, eu, Emerson, hoje com a família Kelly, com Letícia e Larissa, como filhas, essa configuração, ela é única. Se eu morro, o meu vínculo físico com essa família, ela termina. E não tem resolução para isso. Então, essa separação, ela sempre causa, uma dificuldade grande. Nós sabemos que espiritualmente não. Espiritualmente nós não morremos. Mas enquanto estivermos separados pelo plano físico, o contato é totalmente diferente. O contato é apenas espiritual. É muito difícil de existir o contato físico. Ele vai contra as leis naturais. Pode existir, mas existe mais por telepatia, por espiritualmente, do que fisicamente. Porque fisicamente, aí já tem que ter muito esforço para isso. Você quer fazer alguma colocação? Eu já falei demais, né? Não, que isso, é muito bom te ouvir. Vamos ler mais um pouco, né? Vamos ver sim. Deixa eu só fechar essa questão do suicídio, porque assim, nesse momento de pandemia, se vir algum pensamento nesse sentido, sempre lembra, não resolve o problema. Se você quiser resolver o problema, você tem que estar aqui agindo. Sair daqui não vai resolver. Muitas vezes piora, né? Muitas vezes Muitas não, vezes pior. todas as vezes, né? Questão de suicídio, que a pessoa, quando ele quer se matar, né? Que ele tá pensando em suicídio, na verdade ele quer aliviar uma dor, um sofrimento, um problema. E muitas vezes vai causar mais problema, né? Com Chegando certeza. de lá. Porque assim, a gente não acredita na pena eterna, no inferno eterno, mas de certa forma, eu vou usar a palavra inferno porque fica mais fácil de associação. Essa pessoa ela vai passar por um momento que é infernal, né? E esse momento infernal ele não é eterno. Ele vai chegar num ponto onde ele vai ter uma oportunidade de corrigir, mas o tempo que vai ser que dura esse momento, a gente não é previsível. E aí acaba estendendo mais o sofrimento do que estar aqui. Pode ler mais um pouco para a gente? Viver calmamente, pois não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Uhum. Então, uma palavra que é sempre bem-vinda é o equilíbrio. E aqui está colocando o equilíbrio com relação à nossa consciência. Então,
com a questão de viver calmamente, a gente está falando de viver com a consciência tranquila. Quando você tem um trabalho que ele te deixa sem preocupações, né, de esconder as coisas, sem preocupações de que você talvez esteja fazendo algo errado, isso te traz uma tranquilidade. E aí, esse pedido que está sendo feito aqui é para justamente não é não fazer, mas é fazer bem feito. É sempre tentar atuar na questão da vida digna. Na base de um trabalho saudável. Agora, é sempre interessante pensar que o trabalho ela é toda ocupação útil. Então, o trabalho não é só comercial. Às vezes, você já chegou num momento onde as questões financeiras já estão bacanas. Então, por exemplo, você sabe tocar um violão, sabe fazer um crochê, sabe fazer um artesanato. Né? Que tal ajudar alguém? Que tal ensinar isso para alguém? Isso é trabalho. Que isso é trabalho que é saudável, que traz paz e consciência. Até por isso que a gente sempre fala muito de caridade. Porque é nesse sentido de estar fazendo algo que é útil. E fazer algo útil de consciência tranquila. Porque colocar a cabeça no travesseiro e descansar, isso não tem preço. Isso Tem não. realmente é uma. Isso aí é uma vivência. Agora, a leitura, ela está falando justamente, ela está falando também da questão do trabalho. Porque estar aqui, vivo, é um trabalho. Se alimentar é um trabalho. Viver é o trabalho. Mas nós temos um objetivo. Eu até falei na live que nós fizemos na semana passada. O objetivo da vida é evoluir. É ser melhor. Então isso dá trabalho. Mas aí, lá no finalzinho, eu vou fazer uma colocação com relação a esse trabalho para que ele se torne mais gostoso. Pode ler mais um pedacinho para nós, por favor? Se esperarmos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho, para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal. É imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel, aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. Então, assim, se a gente quer viver uma vida digna, a gente tem que procurar os meios para viver essa vida. Se a pessoa ela quer ser médico, não tem como ser médico sem fazer uma faculdade. E é fazer uma faculdade que geralmente a pessoa tem que se esforçar muito porque ou ela é paga, que é caro, ou senão a pessoa realmente ela tem que se estudar para entrar na faculdade federal, e é difícil. Então é um esforço muito grande. O estudo ele começa bem antes do vestibular. Para quando entrar na faculdade, ela vai estudar durante vários anos e depois fazer uma especialização para tentar atuar na área que ela quer. Então é um trabalho muito grande, né, para estar se desenvolvendo. Então, se você quer algo, você tem que trabalhar no plantio para que você colha algo bom. Aqui colocou também a questão o progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes.
São paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Novamente apareceu a palavra inferno. E aqui a gente pode colocar o seguinte, que a pessoa ela pode vivenciar uma situação de inferno já aqui na Terra. Não só após voltar à espiritualidade, mas dependendo dos atos que ele leva aqui agora, ele já pode ter uma vivência que vai trazer muita coisa ruim, muito sofrimento. Tá E uma vivendo um base, verdadeiro inferno encarnado, né? vivendo no verdadeiro inferno. A base da doutrina de Jesus é justamente esse entendimento de que a vida futura ela é trabalhada aqui agora. A forma como que você vai receber e vai estar depende da forma como que você vivencia aqui agora. E aí é que vem esses chamados. Porque assim, nós não estamos aqui por um acaso. A gente está aqui com um objetivo. E se você só vivencia a vida, só tenta viver o que há de bom e não trabalha as questões espirituais, isso pode trazer circunstâncias que não vão ser fáceis, que vão trazer muito sofrimento. Pode ler o último capítulo para nós? O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivemos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe, cada dia em favor de nós mesmos. Joana, tem uma colocação aqui que ela é muito forte, que está assim: não queiras assim estar sossegados, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Essa frase, ela meio que vem na contramão do que a gente espera de uma vida fácil. Porque a gente espera ter uma vida onde a gente não vai ter problemas. Uma vida sossegada. Mas essa colocação, ela está falando que esse tipo de vivência, ela não traz benefícios espirituais. Sim, Ela não traz. essa frase é maravilhosa, né? A gente refletir aqui, igual você falou, né? A gente às vezes quer, a gente busca essa felicidade naquilo que não tem felicidade, são prazeres passageiros, prazeres terrenos passageiros. E a verdadeira felicidade, porque aqui a gente vai encontrar esses problemas não, desafios do dia a dia, né? Sempre vão ter. Aí, essa verdadeira felicidade, aí voltando um pouco, aquilo que você falou a respeito de eu tenho uma vida financeira equilibrada, eu sei fazer um crochê, né? Eu toco um violão, eu sei fazer uma outra coisa, que eu me doe um pouco do meu tempo em prol do próximo. Porque aí sim tá a verdadeira felicidade. A gente começa a se sentir bem de estar praticando o bem do ano, né? Esse tempo fazendo o bem para o outro, aí o bem vem para a gente, que é esse bem interior, que é esse bem de estar fazendo o bem. E a gente confunde, a gente acha que essa felicidade está nessas coisas que são o contrário, é prazeres, não felicidades terrenas, né? Uhum, com certeza, colocou muito bem. Eu trouxe aqui um texto, olha que interessante. Ele cai muito bem em cima dessa questão assim. Porque foi colocado para que a gente possa viver calmamente, né? Na questão de, mesmo com todas essas tribulações que estão acontecendo, mesmo com todas as dificuldades, a gente ter serenidade, a gente ter a cabeça no lugar
para que a gente não se desespere. E aí, eu encontrei esse texto que fala o seguinte, o título dele é O Velho Carpinteiro. O autor é desconhecido, mas é bem curta o texto, eu vou ler para nós. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com a família. Então ele trabalhava, o carpinteiro, e aí falou, eu estou querendo me aposentar para me viver com minha família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro sentiu, mas com o tempo o carpinteiro consentiu. Mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e matérias-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu trabalho, o consultor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. E disse, esta é sua casa. Então, olha para você ver. O carpinteiro, ele fez um trabalho porco. Ele tinha um último trabalho e ele pensou assim, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, rapidinho, para me livrar disso. E aí, depois, ele acabou percebendo que ele estava trabalhando na própria obra dele. Que ele estava trabalhando na própria casa que ele ia morar. Que era um presente do patrão dele. E então, aí foi uma questão triste. Quando a gente pega a nossa vida e a gente vê essas questões que são colocadas de dificuldade e a gente vivencia uma vida muitas vezes difícil, muitas vezes a gente fica sem um rumo. Por que passar por tanta coisa? Por que vivenciar tanta coisa ruim? E aí, com essa mensagem, e já finalizando a nossa participação, eu coloco que nós estamos trabalhando para nós mesmos. Tudo que nós estamos fazendo, mesmo na dificuldade, mesmo nas questões difíceis que a gente lida, tudo isso é uma construção do nosso eu. É o que eu vou levar dessa existência. E aí, esse trabalho, ele começa a ter um ponto de vista, a gente começa a ter um ponto de vista diferente, porque é difícil, é trabalhoso, tem dias que a gente fica exausto, tem acontecimentos que a gente fica muito triste, mas no final de tudo, isso tudo é a construção da minha evolução. O pagamento é chegar a ser alguém de bem, a chegar a ser feliz. É construindo a nossa casa, né? Igual a história do fazendeiro, que saibamos construir a nossa casa com mais amor, dedicação, carinho, né? A gratidão, porque a gratidão é uma bênção, né? Quando a gente agradece e é grato por tudo que temos na vida, é essa construção dessa casa aí do fazendeiro. Justamente. E aí, só chamando a atenção, porque aqui falou muito sobre o descanso, né? Mas o descanso também é necessário, tudo em seu equilíbrio. Então tem dias e tem fases, às vezes a gente fica muito cansado, né? E aí é sempre lembrar que
a gente precisa descansar também. Então tem que procurar uma boa noite de sono, porque tem dias, eu no meu trabalho às vezes eu lido com isso. E, às vezes eu fico um dia inteiro, a parte da tarde inteira, mexendo com questões de programação e a coisa não sai, sabe? Fica até tarde, não sai, não sai, não sai, aí vem para casa, a cabeça continua naquele problema que tem que ser resolvido. E aí, muitas vezes, no outro dia, a gente chega no trabalho descansado, e aí, em questões de 20 minutos, ó, não tinha pensado nisso, não. Dá para resolver desse jeito aqui, desse jeito. Então, Verdade. então, muitas vezes, a gente está lidando com uma questão assim, que está muito difícil de ser resolvida. Descansa, deixa a cabeça fria. Usa essa questão que o Paulo está trazendo aqui de calma, justamente para ficar tranquilo. Dar tempo ao tempo nas coisas para que você consiga resolver. E nós estamos vivenciando a pandemia. Graças a Deus, nós estamos numa região que não está tão afetada, igual a gente percebe em alguns lugares. E nós já estamos chegando em meados aos acontecimentos. Então, mais ou menos no final do mês que vem, a maior parte das pessoas já vão ter pego e recuperado. E aí vai começar as coisas a voltarem ao normal. Esperar que tudo se resolva da noite para o dia vai trazer uma ansiedade que ela, por enquanto, não tem resolução. Porque é só o tempo para chegar no lugar agora. Então não adianta ficar preocupado e ansioso, porque o que tiver que ser, vai ser. Será, Esse é né? o que tiver que ser, será. Porque esse é um plano maior do que a gente consegue, mesmo percebendo, né, muitas coisas que tem de errado, mas foge ao nosso controle. É algo que é toda uma preparação espiritual. Não é só o que a gente vê, é uma necessidade. Verdade. Que a gente consiga, né, igual você falou, o equilíbrio. Porque isso tudo vem o quê? Para nos mostrar ter um equilíbrio, igual você falou na questão da ansiedade, em várias outras questões, né, financeira, equilíbrio emocional, equilíbrio em família, né, que a gente consiga ficar mais sereno, né, para Uhum. passar por isso tudo, porque é com a permissão de Deus que está acontecendo, pois sabemos que nada é por acaso, nada acontece por acaso. Então, que a gente consiga ocupar o nosso tempo com coisas saudáveis e que nos complete, né, com coisas positivas. Com certeza. O foco nas coisas boas, né? Com certeza. É Então tão tá. bom que o tempo, a hora que a gente vê, o tempo já se foi, né? Já tá aí acabando. Com certeza. Achei que ia demorar mais passar, mas o bate-papo foi bacana. Foi Desenvolveu bom. bem. Se você pudesse deixar uma aliás, você pode deixar, né, uma mensagem, né, para quem está assistindo. E a gente sabe também que tem os amigos espirituais que aprendem com a gente, né? De estudo desse momento. Agora, uma mensagem, um conselho para, às vezes, pessoa que está aflito, igual você falou do suicídio, né, depressão. Qual seria assim a colocação nesse momento que a gente passa, o planeta Terra passa por essa pandemia, né, que a gente sabe de provas e expiações para regeneração. Uhum. Eu queria deixar que nós somos seres espirituais e que a gente não morre. O que morre é o nosso corpo físico. Então, por mais que não seja possível escapar dessa morte,
nós não acabamos. A nossa consciência continua. Então, mesmo que você tenha algo que você luta e quer conseguir de toda forma e não consegue, não está conseguindo, você pode ter certeza que se for algo útil, algo que realmente vai te trazer benefício, você vai vivenciar isso. Agora, quando e como, já escapa um pouco do nosso conhecimento. Mas a gente pode ter certeza que nós fomos criados com um objetivo muito além do que a gente hoje percebe com os nossos olhos físicos. Tem muito mais Perfeito, coisa para ser vivenciada, né? perfeito, muito bom. É maravilhoso. Ah, eu acho que dá tempo, né, de você cantar uma musiquinha para nós aí, Tá. pra gente E, fazer a prece. ok. Eu sei que o Instagram ele cai quando dá 1 hora de prazo. Então você tem que Sim, ficar de olho aí, tá porque faltando alguns minutinhos, 52 minutos já. 52. Uhum. Uhum, É porque senão eu acho que se cair, eu não sei se consegue salvar depois não, entendi. tá? Ou então, de repente, você só toca aí com violão e eu faço a prece pra gente encerrar, para não correr o risco, porque o Instagram cai mesmo com 1 hora a transmissão. Uhum. Para voltar fica mais complicado, né? Fica. Pode fazer a oração e aí eu faço uma música depois da oração e se você vê que tá chegando em 1 hora, já pode finalizar, tá bom? Comigo Uhum. tocando mesmo, tá jóia? Tá bom, então. Tá bom. Uhum. Então vamos todos nesse momento levar os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai, agradecer imensamente por este momento maravilhoso em nossa caminhada terrena, por esses ensinamentos que o nosso irmão Emerson traz para nós. Muito obrigada por tudo. Que Jesus acompanhe a todos, ilumine a todos nesta caminhada que a gente está, nessas dificuldades que o planeta passa. Que todos tenhamos sabedoria para continuarmos a nossa trajetória. Obrigada, Deus, por tudo. Gratidão por tudo que temos, até pelas dificuldades, pois sabemos que é com elas que a gente aprende. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Pode ficar de olho aí, tá? Uhum. Tô pegando a letra aqui. Tirar o fone aqui que já tá me atrapalhando. Vamos aproveitar, né? Porque não é todos os dias que temos o Emerson cantando para nós. Muito bom, né? Então vamos lá. Caminheiro no caminho em busca da direção da expulsão do paraíso, a terra da promissão, o suor do vosso rosto, angariarei chuva do esplendor de vossos passos, uma nada evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrer. Caridade e oração, alívio do coração. Semeador em meio a vinde a mim, se estáis cansados
Meu peso é leve, jogo suave, já não é sentir a dor, bendito consolador. Bem, Eu quero te agradecer, Emerson, mais uma vez, em nome, né, de todos da Casa Espírita Chico Xavier. Agradecer a todos, né, que passaram por aqui, que participou com a gente. E que, se Deus quiser, essa possa ser a primeira de muitas, né, live, enquanto a gente não volta com as nossas atividades da Casa Espírita. Estão todos convidados para quarta-feira que vem, tá participando com a gente novamente. Muito é joia. obrigada, né? Um abraço a todos, que consigamos, né, colocar em prática todos os dias mais um pouquinho do nosso aprendizado e buscar essa verdadeira felicidade da nossa evolução, né? Um É isso aí, abraço, que muito assim seja. obrigada, viu? Fica com Tá? Deus. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Com Deus. Um abraço para todos.